Salve, irmãos, em nome de Jesus, amém? Amo o Senhor, meu Salvador.
Eu entro na nuvem e não sei quanto tempo vou ficar ali. Só sei e sentir. Eu não posso continuar, pois não sei viver sem ouvir tua voz e pulsar do teu coração batendo junto ao meu. Eu não posso mais viver sem teu amor. Eu não posso continuar, pois não sei viver sem ouvir tua voz e pulsar do teu coração batendo junto ao meu. Eu não posso mais viver sem teu amor. Então me usa, Senhor, eis-me aqui, pode me usar, me gastarei e me deixarei gastar para realizar teus sonhos. Então me usa, Senhor, eis-me aqui, pode me usar, me gastarei e me deixarei gastar para realizar teus Eu não posso continuar, pois não sei viver sem ouvir tua voz e pulsar do teu coração batendo junto ao meu. Eu não posso mais viver sem teu amor. Então me usa, Senhor, eis-me aqui, pode me usar, me gastarei e me deixarei gastar para realizar teus sonhos. Então me usa, Senhor, eis-me aqui, pode me usar, me gastarei e me deixarei gastar para realizar teus sonhos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. É só da igreja com a paz do Senhor, amém? A vida de Cristo
quero saudar todos em nome de Jesus, né? Nossa alegria de estarmos juntos com os irmãos aqui mais uma vez, mesmo que não fisicamente aqui, todo mundo na igreja, né? De uma forma física, mas pelo menos estamos aí acompanhando e os irmãos aí acompanhando as mensagens do Senhor através da mídia e tudo mais, né? Mas quero agradecer de antemão pelos louvores já realizados agora, né? Agora há pouco, né? Tivemos aqui a irmã Aparecida, como sempre está nos ajudando, como o irmão Jeová com a sua sanfona, né? Graças a Deus pela vida do irmão Jeová, como também a irmã Roberta e a irmã Celita, né? Que fizeram os louvores nessa tarde e noite aqui, né? Então, nossos agradecimentos a esses irmãos. E como nós não temos muito tempo, irmãos, tá certo? Os irmãos já sabem que esse trabalho aqui é direto ao ponto, né? Então, nós não temos muito tempo, então vamos direto ao ponto, como já foi falado, né? A reflexão dessa noite, ela está em Filipenses capítulo 3. E a pergunta tem uma pergunta aqui para você responder, não para mim, mas para você mesmo, tá? Diante do Senhor. A pergunta você já renunciou algo pelo Senhor, pela igreja, pelas coisas de Deus? Você já renunciou, né? Algo que era aparentemente bom para você, você disse, não, pelo Senhor eu não vou fazer. Você renunciar aquilo ali, já fez isso, né? Então esse personagem aqui da palavra de Deus, ele fez isso, né? Que é Paulo, né? Então no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, no verso 17 ele vai dizer assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que tendes de nós. Gente, essas palavras, ela é muito profunda isso aqui, né? As pessoas lembram muito desse verso, né? Por conta dessas palavras de seres meus imitadores, né? Mas quando ele diz isso, quando Paulo diz isso, seres meus imitadores, é uma pergunta boa, né? Por que ele falou isso, seres meus imitadores? A gente pode ter até aquela ideia, não, ele está querendo que eu seja igual a ele, que eu seja trabalhador igual a ele na obra de Deus, né? Grande escritor, a maioria dos textos bíblicos do Novo Testamento, o grande responsável é Paulo, né? Mas se a gente for pegar ali do começo do texto, nós vamos começar a entender um pouco por que Paulo disse isso aqui, sede também meus imitadores. Ele está falando para os irmãos, né? Ele está falando para pessoas não crentes. Ele está dizendo, sede meus imitadores, irmãos. Aí ele vai dizer, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes de nós. Interessantíssimo isso aqui, né? Então nós temos que dar um grande exemplo para a gente poder dizer, sede meus imitadores, né? Quando as pessoas, já imaginou se você disser assim para alguém, seja meu imitador, então eu vou ter que parecer com você, certo? Então, você tem que ter um bom exemplo para eu poder seguir esse exemplo, não é verdade? Então Paulo vai dizer aqui, começando no verso 1, resta, irmãos meus, está falando para os irmãos, lembra só, né? Que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Um detalhe aqui, às vezes, gente, nós estamos procurando, eu vejo muito isso que eu vou dizer agora, ó. Muitas vezes a gente vê os crentes, até crentes, né? Procurando novidades, sabe? Cheio de novidade, tem uma novidade na lei, corre todo mundo para lá. Olha uma novidade, corre todo mundo para lá. Paulo está dizendo aqui que ele não se cansa de dizer, né? As mesmas coisas. Que mesmas coisas são essas? São as boas novas, gente. Palavra de Deus, né? Olha, pode ter o que tiver. Se não tiver palavra de Deus, não tem nada, sinceramente, né? Ok? Mas se tiver a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela encaixa com a nossa necessidade, né? Só querendo abrir esse parênteses aqui para dizer isso aqui, né? Que ele fala sempre as mesmas coisas, tá bom? Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Até às vezes, até nós mesmos queremos fazer uma mudança, uma coisa ou outra. Não é que seja ruim não, viu, gente? Mudar. Também não fique parado não. Mas entenda que o essencial é a base. É isso que ele está falando aqui. É a base, ok? Então, eu vou ter que fechar esse bloco agora, que o tempo já voou. E no bloco seguinte nós vamos explicar aqui por que Paulo falou, sede meus imitadores, ok? Deus abençoe. Fica por aqui. Queremos saudar mais uma vez em nome de Jesus e agradecer aí pela volta aqui ao tema, tá bom? Então, por que sede meus imitadores, Paulo falou isso? Então, o próprio texto ele explica isso, olha. Ele vai dizer, no verso 2 em diante, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, que era aquela coisa de lei, né?
Aquela coisa mais que Paulo está fazendo nessa transição aqui, né? Ele vai dizer o seguinte: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ou seja, na lei. Não, eu vou ter que fazer assim para se salve e tudo mais. Mas aí ele vai dizer, começar o assunto agora do verso 4 em diante, ele vai dizer por quê? Sejam meus imitadores, ele falou lá na frente. Ele vai dizer assim, ó: ainda que também podia confiar na carne, ou seja, ele era uma pessoa altamente religiosa, era antes, certo? Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por que ele está dizendo isso? Ele vai dizer, ó: circuncidado, verso 5, circuncidado, ele era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, né? Segundo a lei fui fariseu. Então Paulo, se ele não tivesse se convertido, né, ao cristianismo, Paulo ia ser um grande religioso, né? Um sacerdote altamente respeitado. Olha só o homem aqui, olha, né? Era totalmente envolvido com as religiosidades, né? Ele é uma pessoa também de uma família bem financeiramente, né? E estudou nas melhores faculdades da época, né? Um dos seus maiores professores, Gamaliel, muito conhecido até na Bíblia, fala disso aí, tá bom? Mas ele era tudo isso aqui, né? Mas aí ele vai dizer aqui, ó, verso 6: segundo o zelo, perseguidor da igreja. Por que perseguidor da igreja, gente? Porque ele era judeu lá, né? Era aquela coisa de... vinha com aquela toda linhagem judaica, né? E quando, assim que apareceu Jesus, era como se fosse uma seita, não? Aí ele defendeu o Deus do Velho Testamento lá, né? Ele estava perseguindo os cristãos, pensando que estava fazendo as coisas boas para o Senhor. Por isso que ele vai dizer aqui, segundo o zelo que ele tinha pela obra, né? E é interessante isso ele dizer, que nós devemos ter muito zelo pela obra do Senhor também, né? Então, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei. Lembra da lei? Então, irrepreensível. Então ninguém pode dizer, Paulo errou ali, Paulo fez aquilo ali. Não, irrepreensível é uma pessoa que não tem problema com nada, né? Mas o que é que ele faz? Mas que para mim o que é para mim era ganho, reputei-o por Cristo, por perda. Ou seja, ele perdeu, deixou aqui tudo de lado para poder servir ao Senhor. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, né? Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Já imaginou? Todas aquelas coisas importantes que ele tinha, a pessoa honrada que ele ia ser lá na frente, e agora ele coloca aquilo ali como esterco, por amor a Cristo. Olha só, lembra agora como encaixa agora quando ele vai dizer, sede meus imitadores? Agora você entende porque ele falou isso, né? Porque ele tinha uma posição familiar, posição sociedade e tudo mais bem alta, e ele deixou tudo aquilo para servir a Jesus. E ele vai dizer, sede meus imitadores. Será que você... Aí eu volto àquela pergunta do início, né? Será que você... O que é que você tem renunciado por Cristo, né? Às vezes o pessoal está renunciado Cristo por outra coisa, está sendo o contrário, né? Mas nós devemos fazer como Paulo disse aqui. Sede meus imitadores é isso, gente. É a gente renunciar às coisas do mundo, a posição, a sociedade, aquela coisa toda, né? E servir ao Senhor. Eu vejo muita gente que morre, pessoas importantes, né? Que fizeram grandes ações nos dias de hoje. Aí quando morre o pessoal diz assim, não, ele deixou um grande legado. Legado? Para quê? Então eu digo para você que o grande legado é esse que Paulo deixou, né? De ter abdicado das coisas que o mundo oferecia para ele, das posições, e ele, devido à decisão dele, nós estamos desfrutando hoje aqui. Isso é legado, né? Legado que leva a Cristo. Mas legado porque eu estou o nome de uma rua lá, o nome meu, o nome da rua, prefiro não, quero não. É melhor uma casinha, como eu já ouvi o cidadão falando, uma casinha no meu nome hoje para eu desfrutar dela, do que uma cidade com o meu nome. Não adianta, depois que eu morrer, não adianta, né? Mas Paulo disse, sede meus imitadores, porque ele deixou as coisas que o mundo oferecia para servir ao Senhor. Faça isso também, né? Faça isso também. Seja imitador, não meu, mas imitador de Paulo, segundo o exemplo que ele está dando aqui. Claro que nós devemos ser imitador, na verdade, de Jesus, ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Conto com você aí no próximo domingo, tá bom? Nós vamos terminar com a oração
e em seguida vamos estar abençoando os irmãos também. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por tudo que foi feito nessa noite. Pedimos que o Senhor esteja abençoando e protegendo cada um de nós, Pai. Que o Senhor conceda outras oportunidades para que nós possamos estar aqui fazendo o teu trabalho. Tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.